Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu vou falar pra vocês sobre a Bruxa dos Bells. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, esse caso é muito famoso nos Estados Unidos. Por quê? Porque trata-se do único caso registrado onde um fantasma matou um ser humano. Você achava que fantasma só te causava medo, só te assustava? Nesse caso, o fantasma, eles dizem, né, a lenda diz, matou um homem, o Sr. John Bell. Vamos saber essa história desde o início? Em 1817, 200 anos atrás então praticamente, o Sr. John Bell mudou-se com a sua família para uma cidade chamada Adams, no estado americano do Tennessee. É uma propriedade rural, uma fazenda onde eles plantavam as coisas e eles viveram numa casa durante muito tempo sem nenhum problema. Então alguma coisa aconteceu, porque os Bells começaram a ouvir barulhos à noite, sabe? Umas coisinhas estranhas acontecer. O Sr. John Bell, ele diz que ele estava andando pela estrada perto da sua plantação de milho e ele matou um estranho animal, que ele fala que tinha corpo de cachorro, mas cabeça de coelho. Olha, que pode ser isso, meu Deus? Mas eles iam levando de boa os fenômenos. Mas o negócio começou a ficar mais hardcore, começou a ficar mais punk as coisas. O fantasma começou a agir mais violentamente. Começou a mover objetos de lugar, começou a atacar fisicamente as pessoas. Como a filha deles, a Betsy Bell, ela diz ter sido atacada fisicamente por alguma coisa. O outro filho dele, o Richard Bell, ele também diz que no quarto dele começava a ter barulhos insuportáveis que só paravam às 3 da madrugada. 3 da madrugada, hora do demônio, vocês lembram? Vou fazer um vídeo desse assunto aqui ainda. Aí os Bells tiveram que pedir ajuda para alguém, revelar o que estava acontecendo. O religioso James Johnson foi o primeiro a ir lá e tentar expulsar lá o fantasma. Ele pegou a Bíblia dele, entrou na casa, começou a interrogar, mas nada feito. E os fenômenos começaram a ser tão fortes que chamaram a atenção até de um futuro presidente dos Estados Unidos, o Andrew Jackson, que foi em 1819 lá ver o que estava acontecendo naquela fazenda lá. E o fantasma começou a ficar mais ativo, ele começou a dar risada pela casa, sabe, risada alta, incomodar bastante mesmo os Bells. E as pessoas começaram então a conversar com esse fantasma. Não explica através de qual método, deve ter sido o Ouija, né, mas nessa época não tinha, pode ser através de raps, né, pancadas. O que se sabe é que esse fantasma revelou se chamar Kate Bates e que era uma vizinha que por algum motivo o Sr. John Bell a importunou, ninguém sabe por quê. E ela jurou atormentar o Sr. John Bell até a morte dele. E foi isso que aconteceu. O coitado do Sr. Bell, ele sofria de espasmos faciais que o deixavam sem fala. Então já pensou, ele tá lá, vê a bruxa assim, mas não pode falar pra ninguém. Lá. Até que aconteceu uma coisa terrível. Um dia encontraram-no morto e um frasco ao seu lado. Nesse frasco costumava ficar o seu remédio, mas por algum motivo trocaram por um veneno mortal, fatal. No que ele foi tomar o remédio para a doença, para os espasmos, alguma coisa, ele tomou veneno e aí ele morreu. Então dizem que quem trocou os vidros, pegou o vidro do remédio e trocou pelo vidro do veneno, foi a bruxa, a Kate Bates. Então eles dizem que esse é o único caso lá nos Estados Unidos de um fantasma que matou uma pessoa por causa disso, da troca dos frascos. Você acredita nisso? Lá nos Estados Unidos, após ter acontecido toda essa tragédia aí, ganhou repercussão, ficou famoso o local lá em Adams. E o que é costume mesmo nos Estados Unidos fazer? Eles comprarem o lugar, cuidar e abrir para visitação, aí cobrar ingresso, que é o que é feito atualmente. Você pode ir lá na fazenda lá dos Bells, em Tennessee, perto da cidade de Adams. A proprietária atual, ela fez uma réplica da casa dos Bells e tem uma caverna lá muito famosa, que eles dizem que a bruxa mora lá. E você pode fazer um tour, tanto pela caverna, quanto visitar a réplica da casa dos Bells. As fotos estão aí atrás para você ver e o passeio é o seguinte. É de acordo com a data do ano. Inclusive nessa semana de Halloween tem toda uma programação especial lá. Custa $12 para você visitar a caverna e $8 para visitar a réplica da casa. Aí tem uma promoção, $18 para você visitar os dois lugares, 10% de desconto.
Se você for lá visitar, tira a foto e me manda. Quem sabe, Ana, a gente vai lá visitar um dia. A gente lançou o Patreon nosso hoje. Vamos ver, né? Quem sabe... O caso é tão famoso que já gerou alguns filmes sobre ele. O mais famoso foi o de 2005, a American Haunting, ou no Brasil chamado Maldição. Contou toda a história, mostrou o tormento do Sr. Bell, mostrou ele velho com os espasmos faciais, como ele foi judiada. A bruxa riu até no velório dele, atormentou até o povo no velório. O que esse homem deve ter feito com essa Kate Bates, hein, gente? Tiveram outros filmes também, mas não tão conhecidos. Inclusive saiu um filme em 2013, ano passado, The Bewitched Haunting. Não sei se saiu no Brasil. E em 2004 saiu o mesmo nome com o mesmo filme, The Bewitched Haunting. Eu vou investigar aqui com a Ana, ver se existe algum caso parecido aqui no Brasil, de um fantasma que matou algum cidadão aí brasileiro aqui. Se você souber, escreve aqui nas opiniões para eu pesquisar o assunto. Que eu quero ver se eu acho casos relacionados esses casos famosos de fantasmas do Brasil para eu fazer vídeos para vocês. Eu achei muito interessante esse caso, e inclusive eles dizem que pode ter sido esse caso da Bruxa dos Bells que inspirou os diretores do filme a criar a Bruxa de Blair, que é o filme que eu falei ontem. Se você não viu ainda, clica aqui na descrição que vai estar o link para contando a verdadeira história do filme A Bruxa de Blair. Então é isso aí, assombrados. Espero que tenham gostado de conhecer essa história do fantasma assassino, o único fantasma matou uma pessoa lá nos Estados Unidos, até hoje que se tem notícia. Se você gostou, deixa um curtir pra mim. Inscreva-se no canal, temos vídeos todos os dias. E deixe sua opinião, coloca aí que nem eu falei, se você lembra aí de casos famosos de fantasmas ocorridos aqui no Brasil. E casos mais extremos, que até ocorreu a morte de alguma pessoa, que eles falam que foi causado por algum fantasma. Ok? Então é isso aí, assombrados. Até mais!